Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos viajar até o coração das montanhas do Himalaia e descobrir a história incrível dos Gurkhas e sua arma lendária, o Kukri. Guerreiros ferozes conhecidos pela coragem e destreza, os Gurkhas transformaram a Kukri em um símbolo de poder e habilidade em combate. Prepare-se para conhecer as técnicas e a tradição de um dos exércitos mais respeitados do mundo, que, com essa lâmina curvada, conquistaram batalhas ao redor do planeta. Vamos juntos explorar o legado de um guerreiro e sua arma. O surgimento do Kukri e dos Gurkhas. O Kukri é muito mais do que uma faca. Seu design curvado e afiado não foi apenas desenvolvido como uma ferramenta útil para agricultura e tarefas diárias, mas também como uma arma letal. Suas origens remontam a várias centenas de anos, possivelmente influenciadas por facas indianas antigas, mas foi durante a formação do Reino Gurkha, no século XVIII, que ele se tornou sinônimo da identidade e do poder militar do Nepal. Os Gurkhas eram soldados nativos do Nepal, conhecidos por sua destreza, bravura e força de vontade. Quando o rei Prithvi Narayan Shah unificou o Nepal e formou o Reino Gurkha, ele criou uma força militar imbatível, composta por homens do povo que tinham um conhecimento profundo de suas montanhas e da guerra. A faca Kukri se tornou não apenas uma ferramenta de sobrevivência, mas uma extensão da identidade Gurkha. Sua lâmina curva e poderosa tornava-se ideal para o combate corpo a corpo nas condições difíceis de suas terras montanhosas, onde ataques rápidos e eficazes eram cruciais. A conquista militar e a adaptação do Kukri. Durante a Guerra Anglo-Nepalesa, 1814 a 1816, os Gurkhas usaram o Kukri de maneira devastadora contra os soldados britânicos. A coragem e a habilidade com que manuseavam suas facas curvadas impressionaram os britânicos, e muitos deles acabaram incorporando os Gurkhas em suas fileiras, reconhecendo sua feroz competência no campo de batalha. Quando os Gurkhas se alistaram no exército britânico, o Kukri se tornou um símbolo de seu compromisso e bravura, sendo considerado um equipamento padrão entre os soldados Gurkhas. O treinamento dos Gurkhas com o Kukri não envolvia apenas o uso da faca em combate, mas também uma disciplina rigorosa de técnicas de luta corpo a corpo, resistência física e estratégia militar. Cada Gurkhas era treinado desde jovem para usar o Kukri com maestria, sabendo que ele poderia ser sua única chance de sobrevivência em uma batalha feroz. A habilidade com o Kukri tornava-se quase instintiva, com os Gurkhas praticando ataques rápidos, cortes profundos e movimentos precisos, enquanto se envolviam em combates diretos com o inimigo. O treinamento e a filosofia de combate. O treinamento dos Gurkhas no uso do Kukri e em combate corpo a corpo era brutal e intensivo. Ele não se limitava ao simples manuseio da faca, mas envolvia um conjunto completo de habilidades, incluindo a utilização de bastões, punhos e até técnicas de defesa pessoal. Técnicas como o Gorkali Danda, que envolvem o uso de bastões para defesa e ataque, eram ensinadas para garantir que o soldado fosse capaz de lutar em qualquer situação, seja com o Kukri, seja com outras armas. Além disso, a filosofia Gurkha de combate era imbuída de disciplina, honra e respeito. O treinamento não era apenas físico, mas também mental, com cada Gurkha sendo ensinado a manter a calma e a clareza em qualquer situação, nunca recuando diante do inimigo. Essa filosofia foi o que permitiu que os Gurkhas, embora frequentemente superados em número e armamento, mantivessem sua posição como uma das forças militares mais respeitadas e temidas do mundo. O legado do Kukri. Ao longo do tempo, o Kukri tornou-se mais do que apenas uma ferramenta de combate, tornou-se um símbolo da coragem, honra e tradição Gurkha. Ele representava não apenas a capacidade de luta, mas o espírito inquebrantável dos guerreiros nepalês, que enfrentavam adversidades com bravura e determinação. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Gurkhas lutaram ao lado das forças britânicas em várias frentes, incluindo a África do Norte e a Itália, onde o Kukri continuou a ser sua principal arma. O grito de guerra Jai Mahakali, Ai Gorkali, vitória à deusa da guerra, aqui vão os Gurkhas, tornava-se uma presença aterradora nos campos de batalha, imbuindo os guerreiros com força e coragem. Até hoje, o Kukri continua a ser um símbolo poderoso de identidade, pertencente não apenas aos Gurkhas, mas à história militar do Nepal. Sua lâmina curva ainda é considerada uma das mais eficazes e memoráveis armas de combate corpo a corpo, e o legado dos Gurkhas como guerreiros imbatíveis permanece vivo em cada corte que a lâmina realiza, perpetuando uma tradição de honra.
coragem e habilidade que perdura por gerações. As técnicas de combate dos Gurkhas com o Kukri são altamente eficazes devido à combinação única da lâmina curvada com os princípios de combate que foram desenvolvidos e aprimorados ao longo de gerações. As técnicas não apenas refletem a destreza com a faca, mas também incorporam aspectos de combate corpo a corpo, disciplina mental e uma filosofia que valoriza o respeito e a eficácia. Corte de combate curvado. A característica mais marcante do Kukri é sua lâmina curvada. Este design permite que os Gurkhas realizem cortes poderosos e precisos, criando um movimento fluido e natural durante os ataques. O corte com Kukri pode ser desferido de várias direções, mas uma das técnicas mais utilizadas é o corte lateral, que visa cortar os músculos ou tendões do oponente de maneira profunda e rápida. Corte lateral. Este movimento é realizado de baixo para cima ou de lado, visando alcançar áreas vitais do corpo, como o pescoço ou o lado do torso. A curvatura da lâmina faz com que o corte se aprofunde mais facilmente, tornando-o devastador. Corte de desarmamento. Os Gurkhas utilizam o Kukri de maneira eficaz para desarmar o oponente. A técnica é baseada no bloqueio e contra-ataque, usando o Kukri para bloquear ou desviar um ataque de faca ou espada, seguido de um corte rápido para desarmar o oponente. Técnica de desarmamento. Quando um inimigo tenta atacar com uma faca, o Gurkha utiliza o corte circular, bloqueando a lâmina adversária e, em seguida, desarmando-o com um golpe direto ou um movimento de desvio. O Kukri, com seu peso e design, permite que o guerreiro guie a lâmina adversária para longe, usando a curvatura para facilitar a troca de posição. Corte de descanso ou finalização. Esta técnica é empregada para finalizar um combate rapidamente. Após desarmar ou neutralizar a defesa do oponente, o Gurkha executa um golpe de finalização, com a lâmina do Kukri direcionada a pontos vitais, como a artéria jugular, pescoço ou abdômen. Golpe de finalização, muitas vezes, é um corte em linha reta ou uma estocada, dependendo da posição e da proximidade do adversário. O objetivo é atingir órgãos vitais ou fazer um corte profundo suficiente para incapacitar o oponente de forma instantânea. Golpes defensivos e bloqueiros. Além dos ataques ofensivos, os Gurkhas também são altamente treinados em técnicas defensivas. Um dos aspectos mais interessantes da luta com o Kukri é a capacidade de bloquear e redirecionar ataques, usando a lâmina curvada para desviar ou absorver o impacto. Bloqueio e redirecionamento. Usando o golpe de guarda, o Gurkha posiciona o Kukri de forma a interceptar a lâmina do inimigo e redirecioná-la para longe. Essa técnica é útil para neutralizar ataques em linha reta e criar abertura para um contra-ataque rápido. A lâmina do Kukri, ao ser posicionada em ângulo, também pode atuar como uma defesa passiva, absorvendo o impacto de um golpe e proporcionando uma transição fluida para um ataque imediato. Ataques com ambos os sentidos. A lâmina curvada permite que os Gurkhas ataquem tanto com a parte interna quanto com a parte externa da lâmina, oferecendo uma variedade de ângulos de ataque. Golpes duplos. Os Gurkhas podem aplicar ataques de corte duplo, desferindo um golpe rápido em um ângulo e logo em seguida atacando o oponente de outro lado, muitas vezes para surpreender a defesa adversária. Este tipo de ataque é imprevisível, e sua eficácia aumenta pela rapidez do movimento. Combate corpo a corpo. Em situações em que o combate se torna mais próximo, o Kukri não é apenas uma lâmina afiada, mas também um instrumento de impacto. Técnicas de golpes com a parte de trás da lâmina ou o punho do Kukri são utilizadas em distâncias muito curtas para bater, empurrar ou projetar o inimigo para o chão. Golpes de empurrão e socos. Quando a lâmina não pode ser usada devido à proximidade do combate, os Gurkhas podem usar o cabo do Kukri para aplicar golpes de empurrão ou até mesmo socos diretos. O peso do Kukri permite que esses golpes causem grande impacto, criando espaço para aplicar cortes subsequentes. Evasão e mobilidade. A habilidade de se mover rapidamente no campo de batalha é essencial para qualquer guerreiro Gurkha. A mobilidade rápida é uma técnica central, permitindo que o Gurkha desvie de ataques e crie aberturas para realizar contra-ataques. Ao usar o Kukri, o Gurkha pode avançar rapidamente para um ângulo superior, surpreendendo o inimigo com um ataque inesperado. Deslocamento lateral. Uma técnica comum é o deslocamento lateral, que permite ao Gurkha esquivar-se de um ataque frontal e, ao mesmo tempo,
posicionar-se para desferir um golpe com a lâmina em movimento, combinando com outras armas. Embora o kukri seja uma arma principal, os Gurkhas também são treinados em combate com outras armas, como bastões e até outras lâminas, de forma a complementar o uso do kukri. Muitas vezes, o Gurkha utiliza a combinação de técnicas de bastão, mão vazia e o uso do kukri para manter o inimigo sob pressão constante. Combinação de kukri com bastão. O bastão é utilizado para manter o inimigo à distância ou para desviar ataques, enquanto o kukri pode ser usado para ataques rápidos e decisivos quando a oportunidade se apresenta. Obrigado por acompanhar essa jornada no mundo marcial. Agora que você conhece a história e as técnicas dos Gurkhas com o kukri, que tal compartilhar esse conhecimento com seus amigos? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Deixe seu comentário abaixo e a gente traz tudo para você. Até a próxima!